O Evangelho que une e divide. No livro de Atos, capítulo 14, verso de 1 a 4, nos diz o seguinte: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. O livro de Atos, no capítulo 14, começa com a história de Paulo e Barnabé chegando a Icônio. Eles tinham acabado de sair de Antioquia, e a recepção que tiveram lá não foi das melhores, pois lemos em Atos 13:46 que Paulo e Barnabé, falando ousadamente em Antioquia, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos voltamos para os gentios. Quando Paulo e Barnabé saíram de Antioquia, fizeram um ritual simbólico. Sacudiram contra eles o pó dos seus pés. Isso está lá em Atos 13:51. Essa simbologia é muito significativa, pois o próprio Senhor Jesus Cristo deu essa ordem aos discípulos. Entre os judeus, era comum que, ao saírem ou passarem por regiões pagãs, sacudissem os pés antes de entrar na Palestina. É interessante vermos que Paulo e Barnabé, mesmo sofrendo perseguições entre os judeus, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Isso está escrito em Atos 13, verso 52. Foi com essa energia que eles foram para Icônio e, ao chegarem lá, entraram justamente numa sinagoga judaica. Veja que coisa, né? Em Antioquia, eles foram expulsos pelos judeus, mas agora em Icônia eles entram em uma sinagoga judaica. Isso mostra o quanto Paulo sofria pelos judeus, o seu amor, a sua dedicação pelo seu povo. Pois, mesmo consciente de que deveria pregar o evangelho aos gentios, ele vai a uma sinagoga judaica. Aqui, muitos de nós escolheríamos pregar o evangelho aos gentios, aqueles que não tinham preparo nem conhecimento das Escrituras. O povo judeu nas sinagogas era um povo preparado, pois desde a meninice recebia instruções religiosas. A pregação de Paulo e Barnabé foi poderosa, pois o texto diz que uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, creu. No verso 2, encontramos os judeus incrédulos causando um tumulto contra os discípulos. Como Jesus falou na parábola do semeador, a semente cai em vários terrenos, sendo alguns bons e outros ruins. O verso 3 nos diz que eles demoraram ali por muito tempo. Embora Lucas não tenha descrito quanto tempo, provavelmente passaram dias naquela cidade, pregando e falando ousadamente acerca do Senhor. Mas os sinais e prodígios que o Senhor fazia por intermédio da palavra eram extraordinários. A mensagem causou um alvoroço na cidade, dividindo o povo, uns pelos judeus e outros pelos apóstolos. Tal divisão, meus irmãos, nos lembra as palavras do nosso Senhor em Lucas 12:51, onde ele disse que veio a este mundo a fim de produzir divisão. A lição é clara. Mesmo em meio às dificuldades, a alegria estava no espírito. Mesmo sofrendo perseguições, eles não deixavam de pregar a palavra. Quando expulsos de uma cidade, eles não ficavam forçando a permanência naquela cidade, mas simplesmente deixavam o lugar e iam para outro. Então aqui cabe uma reflexão. Será que quando eu enfrento oposição ou rejeição por causa da fé, tenho reagido com perseverança e alegria no espírito, como Paulo e Barnabé? A mensagem do Evangelho sempre causará divisões, mas o Senhor, que sabe todas as coisas, nos dá a certeza da vitória final. Pense nisso e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.